Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast, mais um nosso podcast Papo Sem Fronteira, junto com meu amigo Rodrigo Clausen, novamente juntos, né? Ficamos uns dias aí trabalhando separados, né? E novamente vamos para mais um podcast hoje com uma pessoa aqui sensacional, né? Quero que tu faça essa apresentação para nós ali. Fique à vontade, meu amigo. Jair, obrigado pela recepção novamente, obrigado por nos dar toda essa estrutura, né? E hoje nós estamos com o Dal Bosco. O Dal Bosco, eu tive a grata satisfação de conhecê-lo no evento da Borda Carne, uma instituição que forma conselheiros, e ele fez uma palestra brilhante que eu me apaixonei, né? Agora há pouco ele fez acho que é um view, né? Ele soltou aí no YouTube, e eu falei para ele, né? Reconhecendo que eu comecei a entender verdadeiramente meus filhos depois da palestra dele, né? Que liga o antigo ao novo. Baby Boomers, a geração Z. Isso. Caramba! A beta, né? E a beta, a nova geração que começou este ano. Né? Agora é a beta. Agora é a beta. De janeiro de 2025 até 2039 teremos a geração beta. A primeira, Jair, que nasce no ambiente, na era de IA, né? Se a Z e a Alpha, elas foram as primeiras numa época digital, sim. Agora a beta é aquela que já nasce na crista da onda, vamos dizer assim, no ambiente de IA. O que isso muda nas nossas empresas? O que isso muda na relação, inclusive, né, dentro de casa? Elas serão muito ensinadas com e pela IA. Ou seja, os pais vão ter que se desdobrar ainda mais, o chefe, o gestor, para mostrar que realmente sabem o que sabem. Seremos cada vez mais provocadores. Instigaremos cada vez mais a reflexão, a criatividade, do que apenas seremos os solucionadores dos problemas. Porque isso, a IA vai ajudar um tanto. Ó, Dal Bosco, nem sequer começamos, nem finalizamos as nossas apresentações e já temos a primeira lição a ser anotada, né? Ó, o dia de hoje está prometendo. Mas me conta um pouquinho dessa história aí, quem é o Dal Bosco? Como é que foi essa criação desse palestrante, desse escritor? Como é que chegamos até hoje? Eu costumo dizer que, para quem não nasceu em berço de ouro, todo sucesso deu muito suor, né? Ou seja, teve que, como diz, gostei da bandeira ali no braço da camisa do Rodrigo, Santa Catarina, como se diz em Santa Catarina, vai carpir um lote. Ele carpir alguns lotes aí para chegar onde chegou. Mas eu venho de uma família, sou filho militar, fui militar também, minha mãe vendia roupas, primeiro em bicicleta, depois em lojas, então vim de uma família classe média, e sempre buscando conhecer o mundo além do que aquele que me foi dado inicialmente. Curioso nato. E sabia que eu tinha que aumentar a consciência de alguma maneira. E como é que eu rompo os muros deste universo, né? Para conhecer os campos que ainda eu não vivi e nem vi. Bom, eu tenho que ir para outros ambientes, eu tenho que furar algumas bolhas, eu tenho que conhecer outras pessoas, eu tenho que ir atrás no mundo nessa diversidade de conhecimento. E assim, saí de casa com meus 17, 18 anos, aí nunca mais voltei, né? Só para visitar depois. Acabei tendo uma trajetória onde passei trabalhando nos Estados Unidos, naquele típico trabalho que o norte-americano não quer trabalhar, né? Limpar açougue, banheiro de hotel, McDonald's, lava prato, voltava, ajudava a pagar os estudos, depois voltava para os Estados Unidos, trabalhava, mas sempre muito dedicado aos estudos nessa jornada, porque se você não nasceu em berço de ouro, o que lhe resta é ou você estuda ou você rouba. Roubar eu não tinha opção, não fazia parte dos meus valores familiares, e até mesmo porque se assim eu tentasse algo, ia levar uma camaçada de pau em casa que, como se diz, as costas voltam mais mole que a barriga. Então não tinha chance. Não vamos por esse lado. Consequentemente, eu sempre um cara muito estudioso, CDF, aí acabei tendo várias experiências, várias jornadas na minha vida, de estágios profissionais, ela vai. Teve uma experiência que me marcou muito em estágio, estagiei no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a nossa NASA brasileira, vamos dizer assim, em São José dos Campos, do ladinho ali da Embraer do ITA, né, o trio de ouro. Acabei trabalhando também fora do país, mas recebi um convite para ir assumir uma missão na África,
sendo contratado por uma multinacional europeia, principalmente para fazer a conexão entre poder público e privado em função de planos de urbanização, já que Angola estava muito destruída. O período pós-guerra ali. Período pós-guerra. E só você ter noção, 92, quando a guerra ainda estava com pau no auge ali, tanto é que em 92, 96 foram as missões ali do Exército Brasileiro serem chamados para tentar controlar um pouco em Angola e Moçambique, mas em 92 eram 1.000 pessoas mortas nas ruas de Angola por dia, ou de AK-47 ou de katana. A katana é tipo um facão típico que tem inclusive na bandeira de Angola. E fiquei lá por um tempo, depois assumi papéis dentro de multinacional, mas dentro dessa minha jornada fui tendo uma diversidade de conhecimentos de diversas, uma diversidade não só em contatos com diferentes pessoas, mas em diversas áreas. Eu digo que eu trabalhei dos Flintstones aos Jetsons. Trabalhei de mercado do agro, mercado de pedra, em termos de sendo a referência de marketing, como guiar e construir planos, e também até empresas de tecnologia. E isso foi ótimo, porque foi me criando uma casca grossa de conseguir olhar para uma marca empresarial e uma marca pessoal e identificar muito rápido os erros de marca das pessoas físicas e jurídicas e conseguir direcioná-las para reposicioná-las. Seja para aumentar o faturamento, seja para se tornarem mais atrativas para a mídia, seja para atraírem talentos e reter talentos, que hoje a geração Z, ela olha muito o negócio não apenas o quanto vai receber, mas sim quem que é aquele CEO. Qual é a imagem que ele transmite? O que é esta empresa, além daquela placa na entrada, na recepção, missão, visão, valores? Eu quero saber se realmente lá no Glassdoor está batendo o que essa empresa está falando na salinha ali da secretária. Bom, toda a minha história fez com que eu chegasse até aqui com uma expertise de direcionar negócios. E é isso que eu me dedico hoje em dia. E trago isso em várias formas de compartilhar esse conhecimento, não só por minhas mentorias a empresários, as minhas mentorias de carreira também em marca pessoal, mas também por meio de formação de mentores para que eu ensine eles como criar essas mentorias e depois levar isso para o mercado, mas muito por meio dos meus livros e das minhas palestras. E um dos temas que eu abordo é isso, o futuro do trabalho, o futuro das carreiras, o futuro das gerações. Eu vejo pessoas com essa mentalidade de transmitir conhecimento, de repassar aquilo que a gente sofreu para aprender, que a gente gostaria de transmitir com um pouquinho mais de naturalidade, que nem todo mundo precisa sofrer a mesma coisa para aprender. E a tecnologia traz isso, Mas eu queria comentar um pouquinho dessas gerações, Como é difícil lidar com a maneira com que a gente aprendeu a aprender, aprendeu a transmitir, aprendeu a cobrar e como essa nova geração está visualizando isso, está um distanciamento cada dia maior. Como está na tua visão isso? Dar essas consultorias para os diferentes tipos de perfis de pessoas e trabalhando para trazer esse novo público para dentro desse mercado. Jair, quando nós éramos jovens de idade, porque jovens continuamos, pelo menos da energia para empreender, talvez mais jovens, talvez mais jovens, mas onde estava o poder e onde estava a sabedoria? Era no topo da família, era no mais velho, era no empresário, era quem estava lá na frente, ou seja, o professor, a professora. O poder sempre estava com quem tinha muita informação, seja ela técnica, seja ela da vida. A partir do momento onde a informação, ou seja, a mensagem, ela não se transformou escassa, ela não ficou escassa, ela se popularizou, o acesso, demos acesso. Com o advento da internet, eu acho que isso aí, muito forte. Principalmente no começo dos anos 2000, a rota do poder também começou aqui essa ampulheta a mudar aqui de direção. Por quê? Por causa, lembra da de 80, 90, como é que as pessoas aprendiam? Barça, fita cassete. Você ia, hoje, sexta-feira, esperava na frente de uma locadora
aquela VHS chegar que tanto você queria. Os advogados com aquela parede imensa de livros, né? Isso. Hoje ainda tem, mas é para tirar foto. Se não era Barça, era revista Seleções. Alguns mentirosos, eu costumo brincar, que falavam que liam os artigos da Playboy, né, para aprender alguma coisa. Bom, a gente tinha informação pouca chegando. E se você nasceu numa condição já privilegiada em termos familiares, você também tinha acesso à informação. Fora isso, como é que você chegava nela? Porque não é só o livro, né? Tinha acesso a jantares, a reuniões e aprendendo Porque era audiovisualmente, né? Porque a única forma de você ter a diversidade de conhecimento, se não era papirando, era indo atrás de outras pessoas. Fazendo parte dos seus grupos de networking, do Rotary, do Lions, da sua associação comercial industrial, da maçonaria, de uma torcida organizada de futebol, cada um buscou as suas redes sociais que lhe convinham, e está tudo certo. Ok. Agora, quando a gente olha essa conjuntura, a gente tem, a partir dos anos 2000, né, o advento das redes sociais digitais, porque rede social é algo que sempre existiu, é um negócio milenar. Vamos lá, se o Rotary... falamos Rotary, é uma rede social. Se você participa da igreja adventista do sétimo dia, é uma grande rede social, são muito unidos os sabadistas, etc. Bom, olha só que bacana, a gente já viveu, tanto é que sobrevivemos na história animal porque tivemos senso de comunidade, até quando arriscamos saindo do Botsuana para depois, né, percorrer o mundo e ir formando as tribos, né, quando o homem moderno assim saiu daquela localidade de Botsuana e assim foi difundido, mesmo assim não foi um ermitão totalmente sozinho. Começou indo a galerinha e depois começou... conhecimento, não vai por aqui o caminho é diferente, aqui é perigoso, aqui tem mais animal mais feroz, etc. Perfeito. A Board Academy é uma tribo, né? As pessoas estão ali, estão se fortalecendo, senso de comunidade, lá idealizado pelo Farias. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Bom, no passado, a gente tinha que ir a algum lugar. Eu tinha que ir a uma biblioteca de um colégio, eu tinha que ir à biblioteca do município, eu tinha que ir, né, aprender com um professor. Ou então, se você que está nos vendo, nos escutando, não deu a sorte de ter nascido numa família onde se transmitiu o saber popular, do vô para o seu pai, assim para você, assim da avó também para a mãe, para o pai, e depois para você. Bom, aí a gente aprendeu na rua. Vai atrás. A gente aprendeu na rua. Né? E a gente só aprendia merda na rua. A gente, né? Porque era ali que se resolvia. Né? Aos trancos e barrancos. Falamos agora há pouco do intervalo, né? Na base da porrada, seja lá o que for, a vida lhe deu alguns cascudos. Né? Antes eram físicos que você levava, hoje em dia a vida te dá outras rasteiras financeiras, desemprego, seja lá o que for. Pô, perder um cliente também são os cascudos, só que de uma maneira diferente. Sim. Bom, essa é a vida do empresário brasileiro. E eu costumo até brincar, e para quem está nos vendo escutando, vai lembrar também dessa época, a gente está falando em questão geracional. O empresário hoje em dia no Brasil, apesar de hoje em dia não estar mais naquela época, é uma mistura de Chuck Norris e MacGyver. Né? Porque ele tem que fazer tudo. O MacGyver é legal. O governo é como se ele falasse, tá aí, ó, parte disso é meu, porque ele é o nosso sócio. Né? Então, o que restou? Restou esse clipes aí, esse chiclete. Mas o que eu faço com isso? Faz uma bomba. Isso não é MacGyver, era assim, tipo, se vira. Bom, começo dos anos 2000, principalmente 2003, aconteceu o seguinte, começaram as primeiras grandes redes sociais que a gente tem hoje. LinkedIn é de 2003. Depois veio 2004, 2005, 2006, surgiram ali Facebook, Twitter, atual X. Orkut veio ali nessa época, mas né, já morreu dentro dessa jornada, tinha Fotolog, tinha MSN, Mirk, ICQ e lá vai. Mas 4 das que ainda existem muito fortes, Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitter, surgiram entre 2003 e 2006. Eu acho que eu sou um dos primeiros usuários do LinkedIn. Do LinkedIn. Só que a gente fazia o LinkedIn quando a gente precisava procurar emprego ou buscar alguém. Só que em 2016, a Microsoft compra o LinkedIn por 26,6 bilhões de dólares. Na época, foi a maior aquisição no mundo de uma rede social. Só foi passada alguns anos depois, pelo Elon Musk, quando comprou o Twitter por mais de 40 bilhões. O que eu quero dizer com isso? A partir desse momento da rede social, a gente começou a usar como prazer. Nós, baby boomers, X, Y,
porque era barato, era encontrar a comunidade do Orkut que você queria, né? Ou encontrar lá aquele parente, daí depois se você vê que aquele parente é chato, você não queria ter encontrado ele naquela rede social, né? Dá um E não tem mais o que bloquear. fazer. Bom, só que a informação começou a ser difundida, a gente começou a ter acesso, e aquilo começou a se tornar um hábito da nossa vida. As pessoas acordavam e iam para a tela do seu computador. Primeiro do seu Pentium, né? Antes um 386, um Pentium, e depois foram evoluindo. Mas quando você vai acabando transformando num hábito, sequência de hábitos se transforma num estilo de vida. E novos estilos de vida criam resultados diferentes. Hoje em dia as pessoas ainda estão na cama, estão acessando o Instagram, estão acessando alguma rede social, antes de levantar. A informação, então, da empresa está ali. Tem que estar ali. Tem que estar ali na cara dessa pessoa. Então, o seu concorrente não é mais o seu concorrente direto de mercado. Você tem muito mais concorrentes que não vendem a mesma solução que a sua. Porque muitos dos seus clientes vão lhe encontrar, muitas vezes, numa hora de lazer. Que eles param num nugget aqui, num cortezinho do nosso podcast, e falam assim, pô, bacana. Deixa eu ver quem que é esse pessoal. Aí estava lá compartilhado. Ricardo Albosco, Rodrigo, Jair, né? Pô, vou clicar aqui, vou começar a seguir esses caras. Daqui a pouco lá em frente eu vou, pô, o Jair vende isso. Pô, é isso que eu estou precisando. Ou seja, o nome que vai vir na cabeça dele quando precisar. Exatamente. Então, mesmo quem não tem dinheiro, começou a ter uma arma de informação. Até porque ele pode funcionar. Quem mora aqui ao lado, quem está aqui dentro da empresa, quem daqui a pouco vai para Alphaville ou vai para Capão Redondo, em 80%, 90%, dessa galera toda, seja se você é classe econômica a mais, AAA, ou se você é B, C ou D, hoje em dia, em 80%, 90% do tempo, nós temos acesso à mesma informação. O cara consegue acessar Harvard Business Review, se ele quiser agora, seja ele estando em Alphaville ou no Capão Redondo. Ele consegue acessar o blog da empresa, né, a leitura, ele consegue ler um artigo, ele consegue acessar o seu perfil, o seu e o meu, no LinkedIn. No passado, não. Quem tinha dinheiro ou não tinha alguns acessos. E por quê? Porque ele tem hoje um celular, um smartphone na mão e tem rede. E se ele não estiver pagando dados, pelo menos ele está pegando da borracharia ou da padaria do lado. Mas tem acesso. Se ele não quer ler, é uma outra questão. Mas acesso tem. Mas entrando nesse viés ali, se ele não quer ler, é uma outra questão, e um termo que você comentou, anotei aqui, que achei bacana, que quando a gente não tinha onde aprender em casa, a gente aprendia na rua. Justo. E aprendia muita merda. Agora, quando a gente não tem onde aprender em casa, eu vou procurar na internet. Ou seja, e aprende merda. E aprende muita merda. Só que como é que tu tá sentindo essa nova geração que ela não quer mais, parece, estudar o conceito, a raiz do porquê se chegou numa determinada situação, mas ela quer o Google ali pegar o resumo de tudo pronto e tá achando que tudo é assim. E essa informação... Né? E a IA vem ainda mais... E com a IA, que era a sequência... Parece que vai ser pior ainda, porque vai vir muita coisa pior ali de orientação. Como é que a gente vai lidar com esse mundo? Aos nossos ouvintes aqui que curtem o Papo Sem Fronteiras, fiquem tranquilos. Tudo pode piorar com relação a esse aspecto. E por que eu digo isso? Bom, nós aqui nessa mesa somos X, né? Y, Baby Boomers. A gente está naquele trio ali que teve uma formação um tanto parecida com o que a sociedade tinha na época. Modelos de trabalhos parecidos, o sonho das famílias era que ou você era um funcionário, se tornasse um funcionário público, trabalhava num Banesp da vida, ou então numa VASP, numa Varing, ou ficava lá 40 anos e depois se aposentava. Okay? Então a gente foi sempre educado ou doutrinado para ser parte de alguma coisa. Ou 30 anos numa empresa. Né? Isso, ser o fulano da empresa X ou Y. É uma vergonha ter medo de empresa. Perfeito. Eu seria o fulano da Vale do Rio Doce, o Beltrano, né, da TAM, na época não era a TAM ainda. Assim, e está tudo certo com relação a isso. Mas é uma cultura muito forte que vem desde a época de Revolução Industrial. Né? Ou seja, a gente sempre se viu parte de algo, de uma marca. E não que a gente era uma marca, pessoal. Bom, onde eu chego com esse aspecto? Se nós tivéssemos nascidos como o Z e o Alfa, a gente seria igual a eles neste aspecto, no sentido de querer tudo para ontem, tudo fast food, porque eles nasceram na época da atenção, na época da disputa pela atenção,
na época da velocidade. Da Na facilidade. época onde você bota um negócio, dá 2, 3 cliques e faz um miojo ali em 30, 40 segundos. Na época onde você quer informação, você dá 2 cliques e está na sua frente. Na época que para você ligar para alguém, se é que alguém hoje ainda liga para alguém, mas você consegue fazer isso tendo na palma da sua mão e não se deslocando não sei quantas quadras para chegar no orelhão mais próximo, na frente do bar, que está lá o seu avô bebendo, né? E aí fumando aquela carteira de derby, e aí depois, daí para esperar, caramba, eu tenho que falar rápido, tentar negociar rápido, porque se cair aquela ficha, eu não tenho mais dinheiro para botar a próxima. Sim. Lembram disso? Sim, Era sim. tudo mais difícil. Foi assim como nós fomos educados, nós tínhamos que ir para o colégio. Daqui 12 anos você sairá do colégio. Era mais ou menos isso que a gente estava, 11, 12, 13 anos. Agora eu posso ir, ser feliz, agora é felicidade. Não. Agora, calma que são 5 anos de faculdade. Daí você terminou a sua faculdade já. Assim, nossa, para, você é um bosta. Tudo MBA. Cadê o seu MBA? Né? É. 2 Olha, anos no tal, vai para a GV. Bom, 2 anos. Agora então eu sou falando, mas cadê o MSC? MSC o quê? Transatlântico? Não, é mestre. É stricto sensu e os lato sensus da vida, cadê você? Ou então quer dizer que quando eu tiver lá meus 60, daí talvez eu estou com meu doutorado, aí eu sou alguém. Não, mudou a geração. Não, agora mudou tudo e não é mais essa hard skill que é mandatório do mercado. A gente se acostumou, então, e fomos assim criados, porque esse era o nosso mundo, de que as coisas eram como eram. Ou seja, a gente levava tempo para as coisas acontecerem. Comida boa tinha que levar tempo para ser feita. Apenas o fast food não servia. Quando a gente tem uma geração como a Z, que são os nascidos de 2009 até 97 até 2009, a gente tem um pessoal que pegou bem o começo das redes sociais. E eles e o Alpha, que é a geração que vem em seguida, que são os nascidos ali de 2010 até 2024, são os primeiros alfas, agora estão completando 14 anos, são os primeiros que nasceram nesse ambiente todo de rede social, onde eu dou 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, e a informação que tanto a gente custava lá. Caramba, agora não é a Barça 1, é a 12. Eu tinha que ir lá em outra, porque, por exemplo, a astronomia está lá. Agora eu quero saber sobre a história. Okay? Quero receber sobre, tá bom, quero saber sobre Revolução Francesa. Volta lá para, agora é o Almanac 2. Tinha os vendedores de coleção. Se você fosse reajustar o preço de hoje em dia, a Barça sabe quanto custava, Rodrigão? 18 mil reais. Então, se seus pais tiveram condição de dar uma Barça para você em casa, se eles estiverem vivos ainda, vos agradeça, porque aquilo era um preço de Chevette, né? Que era o carrão da época. Custava muito dinheiro. Uma linha telefônica, algumas pessoas venderam um terreno para ter uma linha telefônica. Verdade, né? Isso foi a nossa realidade, Brasil. Se vendia terreno para ter telefone. Então, quando a gente vê que eles vieram de uma formação onde eu tenho acesso às coisas, é tudo muito rápido, e se eu tenho a mensagem, ou seja, a informação, agora, que antes nós jovens não tínhamos em volume, eu posso olhar o podcast desses 3 caras aqui, eu posso olhar aquele professor que está lá na minha frente falando, eu posso ver aquele gestor ali que está dando uma lição de moral, eu vejo aquele meu gerente lá também, que aquele é um filho da mãe, mas lá no LinkedIn ele está dando aulas sobre liderança, né, e comunicação empática, e lá vai. Eu vejo que não é nada daquilo, eu posso contestar. Eu tenho agora outras verdades, que não só de quem está lá na frente, de não apenas do pai e da mãe, de não apenas do professor, não apenas do meu chefe. E com este boom digital, que para nós, lá por 2003, 2005, com os Orkuts da vida, a gente usava aquilo como um prazer, o Z e o Alpha nasceram já nesse ambiente olhando para aquilo como, opa, tem negócio aí. Então, muitos de nós mais velhos, não é que a gente não sabe usar uma rede social porque a gente não nasceu naquela época. É porque nós crescemos olhando aquilo apenas como um videogame, como um prazer. Eu tenho afilhados, tem malucos que me escolhem como padrinho, né? Então, eu tenho afilhados que estão ali na faixa dos seus 9, 10, 11 anos. Todos já me perguntaram como é que eu faço negócio com isso, como é que eu ganho dinheiro com isso.
porque eles olham a rede social como um potencial para trabalhar, para fazer negócio de comprar. Consequentemente, as empresas têm que trazer então isso para a discussão. Porque não adianta achar que a expectativa de vida e como vê o trabalho em X vai ser igual a um Z. O Baby Boomer e o X eram o seguinte lema. O Baby Boomer, uma empresa, uma vida. Eram pessoas de ficar a vida inteira em apenas um local. No máximo, tinham servido do exército lá no começo, feito um estágio, etc., mas a gente ficava uns 40 anos, né? Muitas vezes dentro da mesma serralheria, meu avô, dentro da mesma indústria, se ficava assim. Quando depois chegou o X é o pessoal aí, que foi a maior revolução cultural, né, e musical do planeta, o pessoal que nasceu ali de 61, 62 até 79, 80. Esse pessoal veio com o seguinte lema: o bonito é ser workaholic. Como era bonito, né? Hoje em dia você fala isso na frente de uma entrevista de emprego, na frente do RH, um headhunter, ele ó... Ponto negativo. Não. Entre em contato com isso aqui, esse aqui é um psiquiatra que eu acho que pode me ajudar. Pode ser útil. Eu estou falando diferença de 30 anos só. Quando veio a geração Y, quem que é o Y? Né, os que nasceram no começo da década de 80 até 96, esse pessoal é filho, geralmente, dos primeiros X, mas então, ou grande parte até de Baby Boomers. A Y é uma geração que tentou fazer uma ruptura. Começou a falar assim, pô, mas esse modelo de trabalho que vem desde a Revolução Industrial, desde 1825, 50, eu não quero mais para a minha vida, não. O problema é que não tinha ainda ambiente digital, não tinha alternativas, e o relho ainda comia. Ainda tinha que seguir as premissas de casa. O Y quis fazer ruptura. Não conseguiu. Não conseguiu fazer o suficiente. Bom, aí quando veio o Z teve alternativa. O Z já nasceu nesse ambiente digital. O Z que foi, inclusive, quando estava começando a pensar em trabalhar, porque ele ainda era o adolescente ou pré-adolescente, chega o quê? Pandemia. Porque o Z hoje é o cara com 18 a 25 anos. Sim. Então, muitos estão começando a trabalhar. São 20% já do nosso planeta e 10% da massa de trabalho. E em 2030 passarão a representar 58% da massa de trabalho nas empresas. Esse cara, ele não quer mais apenas ficar numa empresa por dinheiro, como o Baby Boomer, o X e o Y nós ficávamos. E por mais isso ou menos isso dinheiro, a gente já se enfesava ou mudava de galho se fosse preciso. O salário, em várias pesquisas para Z, é o terceiro ou quinto motivo que faz eles mudarem de empresa. Tem outros motivos. Transparência da empresa, missão, como é que eles são aperfeiçoados dentro. Se eles sabem que vão entrar aqui e vão receber, né, uma série de aperfeiçoamentos e vão sair alguém melhor. Com quem que eles trabalham? Esse chefe é tudo que diz que é? Ou, putz, esse cara não dá para confiar, não. Eles estão botando em cima da mesa, por quê? Porque hoje, então, eles têm alternativas. Algo que na época a gente não tinha. Tem comparativo. Eu falo assim, não, tudo bem, eu vou receber menos, mas eu vou trabalhar, então, online, eu trabalho aqui, sabe, do lado da minha casa, tudo bem, posso receber R$1.000, R$2.000, porque apesar que hoje eles têm acesso, é muito mais fácil você comprar as coisas, né? Lembra isso daqui para comprar na sua infância? Era um par, você tinha que ir na loja certa e era caro. Caneca. Deus o livre quebrar uma caneca em casa. O acesso era raro. Hoje em dia o acesso é muito fácil, mas se for ver proporcionalmente eles ganham menos. Então eles começam a botar em cima da mesa. Pera lá, eu ganho 3.000. Ok, 3.000. Eu vou ficar galgando anos dentro da corporação, vejo olhando para cima, 17 níveis que eu tenho que subir, ok? Aí eu vou passar de 3 para 6. Muitos estão fazendo o chamado quiet ambition, ambição silenciosa. Quiet ambition é a expressão como mundialmente ficou conhecida. Não quero ser líder, não. Você não quer virar um C-level? Não. Era o nosso sonho do Baby Boomer X e Y, Deus me livre. E seu pai ia lhe dar um jeito em casa, lhe dar os tapas necessários e lhe botar na rota. Como você não quer ter um crachá bonito? Como você não quer ser o fulano, o diretor? Uma sola só para você. Senão você não vai ser alguém na sociedade. Que o momento vai ser seu cartão de visita, papel colchê 30 gramas. Lembra disso? Sim.
O garoto hoje está olhando e falando assim, eu acho que eu quero aproveitar alguns prazeres da vida. Por quê, Gêrio? O pessoal, eles não querem olhar para a vida e ver ela como sinônimo de trabalho. Eles não querem aproveitar só lá no final da roda. Eles querem ter prazeres e o trabalho serve para alimentar esses prazeres. E não apenas ser feliz quando fizer 65 anos, se aposentar, e até mesmo porque aos 65 anos, quando eles chegarem, a aposentadoria não vai estar lá, ao que tudo indica no nosso governo. Quer dizer, a fundo, provavelmente numa análise mais aprofundada ali, nós vamos chegar à conclusão que quem está errado é nós, não é eles, no final, né? Mas isso eu vou deixar para a gente falar no nosso próximo bloco. Damos uma paradinha aqui, porque o papo tá tão bom, né, que a gente já deixou passar 2 blocos juntos ali, né? Até daqui a pouco. É isso aí, galera. Voltamos aí para o nosso segundo bloco aqui do Papo Sem Fronteira. Um papo maravilhoso, hein? A conversa foi tão boa ali que a gente passou varado ali o primeiro intervalo, né? Mas dando sequência aí, a nossa conversa estava muito boa ali. Tem uma conversa que chega nos meus ouvidos ali que eu nunca caiu muito bem, né? Que nós temos a primeira geração que foi considerada mais ineficiente que a geração anterior, né? Muitos comentários. Com menor QI, né? Saiu a publicação na BBC, vários. E eu acho que nós estamos justamente nessa fase de mudança, né? Que a pessoa, como você finalizou aí no bloco anterior ali, eu estou procurando outras coisas além de salário, além de cargo, além de dinheiro. Eu estou procurando outras coisas, um plano de carreira, um viver a vida enquanto eu posso realmente aproveitar, não lá com os 60, que eu já não consigo nem viajar mais, que eu sofro disso, sofro daquilo, né? Como é que você vê esses comentários aí, dando sequência aí naquilo que a gente estava comentando anteriormente? As gerações mais antigas, elas viam uma empresa como o sinônimo da vida. Tanto é que muitos depois ficavam anos naquele CNPJ, perdiam o emprego, perdiam praticamente a vida. Exatamente, era um desespero. E muitos dos nossos colegas, aconteceu isso na pandemia e a gente viu o que foi. Acontece muito isso em cargos públicos, né? Desestrutura. O promotor sai e não sabe o que fazer, volta de novo trabalhar de graça às vezes, porque... E às vezes, se é só isso, eu digo só isso, né, no sentir desocupado e aí eu quero voltar a uma ocupação, tá tudo certo. O problema é quando você tinha um cargo executivo de anos, você é demitido e depois você vê que você não entendeu como o mercado mudou. Não está preparado para nenhuma outra... Você se achava o reizinho daquela sua área ou da sua empresa, porque você estava lá há 30 anos, e nem o mercado lhe conhece, porque você não desenvolveu a sua marca pessoal para se tornar alguém percebido, alguém requisitado no mercado.
e aí o fulano da empresa tal não é nada. E aí vem aquilo que Jair antes provocava. Pô, quem muitas vezes acaba se destacando é aquele superficial, aquele o conteúdo mais, né, nugget, mais rapidinho, e não a profundidade do negócio. Ok, mas o grande culpado somos nós, se não formos percebidos. Porque aquele, eu costumo dizer, 171, o falastrão, o falso guru da web, tá ali, o que não tem as skills, não tem as formações, etc. Ele está esperando uma oportunidade para vender. E se quem tem experiência não está se projetando, não está passando confiança, não está inspirando a equipe, porque a equipe não está a todo momento lhe olhando, está também na rede social, né, não está presencialmente sempre lhe olhando. Bom, você vai dar oportunidade para esses falastrões ocuparem a sua vez. Mas é uma fase de transição, né, Dom Bosco, porque ele está naquela transição de que a empresa era tudo na vida. E ele não tinha tempo nem para pensar nisso, né? E aí vem essa mudança que é na Y, né? A Y tenta fazer essa disrupção e não consegue porque percebeu isso, mas não tinha os meios de comunicações apropriados. Né? E quem mandava ainda no Y, como não tinha um ambiente digital vasto, quem mandava nas empresas que existiam? O X e o Baby Boomer. E eles ditavam a regra. Okay? Você ouvia falar da década de 80 de startup, nesse termo? Você praticamente não via. Startup, ele fala de década de 50, 60, Vale do Silício, aquilo era um ecossistema propício, e lá vai. Mas no Brasil se ouve muito nos últimos 20 anos, mais intensidade. Por quê? Porque com o ambiente digital, mesmo que você desenvolva um painel, né, ou uma corneta ultra tecnológica diferente, mesmo que seja no fundo da sua garagem, você pode chamar atenção digitalmente de um fundo de investimentos. E vender. E vender. Como você faria isso na década de 70, 80? A Apple é dessa época? A época... a história é mais ou menos assim. Mas ela veio um pouquinho depois, ali no ciclo depois. Ano passado eu estive morando um período no Vale do Silício. E lá é muito bacana porque você vive esse ambiente quando começou, na garagem da HP, né? Porque, pô, o cara era estudante de Stanford, e aí o professor conheceu o professor. Então, HP, Apple, o LinkedIn, a matriz está lá. Como surgiu esse negócio, algumas mais recentes, como o LinkedIn, outras como a Apple, mais antigas, vem de ambientes intencionais, que é o Vale do Silício. Eu costumo dizer, ande sempre com ambientes intencionais, com pessoas intencionais que querem o mesmo que você. Quando a gente olha para o ambiente digital, me possibilita estar em ambientes intencionais, mas por bolhas digitais. Não necessariamente eu preciso estar no Vale para chamar a atenção de alguém do Vale. Claro, se você lá estiver, facilita em várias coisas. Porque o cafezinho ainda existe. Né? Entrar naquele ecossistema, você vê, não é alguém lhe contando sobre o que está acontecendo ou lendo uma matéria. Você está lá vendo como funciona aquilo. Bom, onde eu quero chegar? Quando a gente vem, então, para a geração Z, espera lá, eu não preciso ficar tanto tempo numa empresa. Então, aquele sobrenome que é eu ser o fulano da empresa X ou Y não vai me caber. Porque o Z ele não vê a empresa como sinônimo da vida. O Zoomer vê a empresa como um intercâmbio. Por isso que ele fica um pouquinho aqui. Depois ele vai ter outra experiência. Afinal, não vivemos a era da experiência. Não basta vender apenas uma caneca. Tem que vir com a caixinha, tem que vir com a experiência, talvez venha com o cheirinho e depois vai receber uma mensagem, né? E mais um kit disso, e mais uma provocação daquilo. Bom, eles querem experiência também no trabalho. A média hoje de um V numa empresa, no Brasil, sabe quanto que é? De se ficar dentro da empresa? Eu fiquei estarrecido com a Uber. 9 meses é o que hoje a geração Z fica dentro de uma empresa. Ou seja, ou você cria um modelo de replicação muito rápida para tirar proveito daquilo, ou vai passar despercebida a pessoa. Um outro vai ficar, mas o que as empresas têm que começar a mudar a mentalidade é no seguinte não adianta um colaborador mais entrar e você fazer o seguinte, olha, vamos desenvolver aqui seu plano de carreira, está aqui agora o seu PDI. Parte quer, parte não quer. E se quiser, joia, se a sua empresa tem isso, mas vamos começar a fazer em conjunto? Porque o plano de carreira e o PDI, essa é a visão do Dom Bosco.
tá? E alinho, palestro muito em eventos de RHs, e os RHs, muitos adoram o que eu falo com relação a isso, né? E alinham comigo nessa perspectiva, mas plano de carreira e PDI é responsabilidade do colaborador. Chega de ser responsabilidade da empresa. Ficar botando nas costas do RH, do empresário. A empresa vem de um núcleo muito restrito, né? E quando você vem para a responsabilidade do colaborador, você pega a base, né? Até mesmo porque eu quero entender, bom, o que o outro lado também passa. É que hoje, qual é a dificuldade que a gente tem empresarialmente falando? Né? Hoje você contrata e você tem que, em primeiro lugar, ensinar a matemática para o cara. O que é 10%, que tem coisas ali que é lógica. Aí tu tem que ensinar o português básico, porque ele não sabe escrever um e-mail com gírias, isso, aquilo, que com clientes você não pode fazer assim. Aí você tem que mostrar, olha, agora tu vai falar com o cliente as vestimentas, uma bermuda para trabalhar aqui, tudo bem, mas para ir lá... Aí é a hora que ele está saindo já. Aí quando chegou nesse ponto, acho que agora eu vou conseguir aproveitar, ele está saindo, ou alguém ouviu, opa, esse aqui está um pouco mais preparado e vale R$50 a mais, aí por 50 ele troca, mas ele não percebeu o quanto foi investido e que aqui ele tem condições de chegar no 20, e lá no outro o cara vai pagar o 10,50, mas não vai sair daquilo, né? Daí, muitos empresários chegam para mim, nas convenções, palestras sobre comunicação entre gerações, e me questionam, Dom Bosco, mas então, o que você recomenda? O mundo vai acabar e deixamos de ter expectativas? Eu falo assim, não, se você é empresário, você tem expectativa. Ensina a empresa, seus colaboradores, no governo, você tem, né, no país. Né? Senão você já tinha se enforcado, né, dentro da sua jornada. Não, você tem esperanças, ok. Só que você talvez tenha que mudar o tipo de expectativa. Porque você está ainda com expectativa da sua geração. Ou seja, como é que era? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque o poder sempre estava lá. O poder saiu daqui e veio para cá, porque agora a massa tem a mensagem, eles têm informação. Então, importa cada vez mais o mensageiro. Isso é usado como estratégia para se ter poder, né? Ter a informação e restrito. Eu restringia. Tanto é que em década de 90, nós três passamos por isso, existia a famosa frase, quem tem informação é rei. Era isso, falava, não, quem tem informação no mercado é rei. Informação hoje a gente tem. Mas dá com pau. Agora, só informação não dá. Não é suficiente. Não é o suficiente. Eu estou como CEO de uma startup e o Gabriel, né, nós assinamos com a Microsoft lá em NVIDIA para desenvolver inteligência artificial autônoma. E aí ele está indo para a linha de metaverso e programação quântica. Mas o porquê inteligência artificial autônoma vem naquilo que nós falamos agora há pouco. Eu vou na internet e eu puxo muita coisa boa, mas puxo muito lixo. Justo. E eu não sei, eu não tenho esse discernimento do que é bom e o que é lixo, né? E a inteligência artificial autônoma, né, esse processamento que é ensinar e a buscar informação correta, ela te traz muita coisa. E se eu não tenho experiência hoje, eu não consigo ter discernimento se eu estou escrevendo um bom artigo, porque eu posso, às vezes não tenho capacidade de criação, vou lá e puxo a internet, dou uma lapidada e solto isso. E posso estar soltando coisa boa e ruim. Então eu estou alimentando, né, toda a rede de internet com coisa boa e coisa ruim. Né? Como é que fica isso? E eu vejo que tem empresas que estão se movimentando para... Eu até escrevi um artigo dos cabelos brancos, né, dos cabelos prateados, 2 vezes eu já escrevi. Né? Estão voltando a trazer pessoas com experiência para processar isso, porque não ter informação sem saber como é que toma a decisão não serve de nada. Jóia, então vamos lá aqui em 2 fases. Primeiro, vou pegar a última, né, economia prateada. É papel daqui para frente as empresas detectarem qual é o perfil de colaborador que elas querem ter, até mesmo porque você, sim, como um dono do negócio, você pode definir, se quiser, só quero ter Z na minha empresa, assim como eu posso definir que eu só quero ter 50 a mais na minha empresa. Posso. Se o negócio é meu e eu não tenho nenhuma exigência, né? É legal que me exija ter a fatia disso, uma fatia daquilo, a cota disso, a cota daquilo, eu faço do raio do meu CNPJ o que eu quiser. Beleza. Agora, se eu quero ter a diversidade de conhecimento e de visões, lá vai, que isso é o bom de ter o Z, o Baby Boomer, o Alpha, o X, aqui dentro, bom, talvez eu possa segmentar onde cada um é uma esfera. Porque se eu ficar com a expectativa de achar que num setor de atendimento de call center, né, eu tenho que ter a mistura.
Se eu achar que no setor comercial de rua eu tenho que ter mistura de gerações. E se eu achar que num processamento de dados tem que ter mistura, talvez eu comece no insucesso. Tem muitas empresas que estão adotando o seguinte: atendimento pessoal, tem muitos negócios que estão colocando o pessoal 35, 40 mais. Porque nós vivemos para convencer o outro lado, a gente tinha que estar na frente, a gente tinha que estar se desdobrando, desdobrando os pais, desdobrando os professores, desdobrando numa venda, pedindo para a gente tinha que estar na frente. Hoje em dia tem muitos ex que não conseguem conversar olhando para sua cara, né? E não é porque a gente é feio, porra, também, né? Mas é porque o ambiente onde eles foram educados era muita comunicação remota. Aqui o dedo vai que é uma beleza, não sei como não dá cãibra, mas o aqui é difícil. Tanto é que alguns, na entrevista de emprego, na empresa, trazem os pais. É verdade. Porque muitas vezes aquela pessoa não consegue se comunicar. Ou seja, mas agora sim. Agora bota o Z para ser o atendimento, muitas vezes comercial ou pós-venda da empresa, no chat e lá vai. Eles vão dar um baile, muitas vezes no Baby Boomer, no X ou até no Y. Tá vendo que isso são divisões de funções? Isso é conhecimento, é QI da empresa, QI bom mesmo, dizendo assim, porra, a gente tem que identificar que os diferentes aqui dentro podem ter também missões diferentes. E, consequentemente, planos, voltamos, de carreira e planos de desenvolvimento individual também diferentes. Por quê? Uma coisa é o Rodrigo entra na empresa com a expectativa de construir uma relação já e assim, não sei quando vou sair. Esse é o típico X Baby Boomer. Entrava e, se um dia acontecer alguma coisa grave, eu me demitir, eu saio. O Z, em grande parte, entra já premeditado. Eu vou ficar por tanto tempo e eu já quero. Depois eu vou pegar essa saidinha, eu vou tirar mini férias, depois que se chama, é a geração da microaposentadoria. Eles estão trabalhando pouco, daí gastam dinheiro, vão ter alguns prazeres, né? Depois faz uma viagem, daí volta, trabalha mais 1, 2 anos, depois tem mais outro. E eu acho isso fantástico. Eu não acho isso mal. Porque o que, na verdade, quando a gente reclama, a gente tá com uma puta de uma inveja deles. Trabalhei a vida inteira. Porque trabalhou 40 anos para daí tentar comprar a tal da casa de praia. Financiamento na Caixa, mais 35 anos. Quem vai pagar o isso. Vai sobrar do seu filho, terminar de pagar aquela desgraça lá. Se for transferível pelo financiamento. A gente era feliz no final da vida, como nos pregaram. Né? E aí, quando agora eu vou sossegar e vou pescar. Né? Trabalha a vida inteira, programa aposentadoria, e quando aposenta, você vem muito lá, né? Aí pega, compra um motorhome e vai viajar. É isso aí. Agora o Zé falou assim: não. Bom, eu quero ter prazeres durante essa minha jornada, porque agora eu entendi que, bom, eu tenho outras informações sobre o que é a vida. Não significa que eles são o dono da razão, apesar de que muitos, às vezes, assim até acham. E aí vem a segunda parte, né, que você tinha questionado. O que me preocupa muito é quando uma geração ou outra, e todas têm potenciais e fragilidades, mas quando a gente chega a agir com uma arrogância perante a outra geração, e a arrogância é o significado de que eu cheguei no topo do que eu preciso saber e nada mais do resto me importa. Quando eu ajo com arrogância, assim eu estou demonstrando. Quando o mais velho age assim com o mais novo, ou um Z também não respeita o mais velho, a gente começa a desvirtuar o ambiente corporativo e a gente tem que revisitar algumas questões aqui dentro, porque para isso se perder é muito rápido. Porque não, isso aqui é empresa de dono. Não pode, isso aqui é uma democracia até certa parte, mas é empresa de dono. Consequentemente, não é a revolução dos Zs que eu vou mudar a minha empresa só em função de vocês, porque assim, agora, eu sei que é uma massa de trabalho que está vindo em peso, e eu seria nada sustentável na minha carreira se eu não começasse a organizar desde já a minha empresa pelo que eu vou enfrentar aí para frente. Até pela da participação dos 54% que você comentou agora há pouco. Consequentemente, talvez eu tenha que fazer planos diferentes dentro da empresa. Tem algumas questões, cultura corporativa, isso é padrão da empresa, é horizontal. Né? O respeito dentro da empresa, as regras, a ética. Por isso que a política da empresa, a governança se torna fundamental, cada vez mais fundamental.
Isso aqui isso é o básico, tem que ter na empresa, é plataforma. É o commodity, eu costumo dizer, da empresa é a própria cultura corporativa. E cultura corporativa não é uma revolução bottom-up, é top-down, vem da alta direção para baixo. Jamais cultura corporativa é formada daqui para lá. Mas voltando nessa linha de raciocínio, de a gente tentar achar os caminhos aí, né? Você comentou muito bem ali da tua visita nos Estados Unidos, né? Que tem o Vale do Silício ali que preparado. O que a gente pode fazer daí para resolver? Sempre quando eu falo do Vale do Silício, eu bato no governo brasileiro. Pô, tu deveria criar alguma estrutura, motivar para que vá para essa linha. Já outros me dizem, não, quem criou lá foi tudo empresários, não teve o governo envolvido. E outros já dizem que tem que ser o coletivo, quer dizer, como que a gente cria o nosso Vale do Silício, como que a gente prepara essas equipes para essas novas gerações para se focarem nessas novas inovações, como é que a gente torna o Brasil mais eficiente? Apesar de que no Brasil, para qualquer um de nós empresários, o governo é sócio, né, do negócio, o maior sócio. É o maior sócio, e com a mordida forte, né, de cada leão aí, eu costumo dizer o seguinte: no Brasil a grande dificuldade não é matar um leão por dia, mas é desviar das antas. Né? E aí tem várias. E aí eu volto a ambientes intencionais. Cuidado para não andar com antas nos mercados que você está, porque senão você perde muito tempo no que você poderia estar agindo em performance, em estratégia e eficácia. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com isso? Eu nunca criei nenhum negócio e nunca ajudei nenhum empresário a criar um negócio que dependesse de governo para ter sucesso. E nada contra quem assim faz. Mas essa era a tranquilidade que eu queria gerar para mim. Porque eu não queria deixar o meu futuro nas mãos de alguém que eu não consigo controlar. Apesar de que mesmo você sendo empresário, você também pode ter uma influência direta do governo, criando mais isso, menos isso. Tá? Mas eu reduzo muito esse risco a partir do momento quando, eu não fico refém apenas de licitação, ou de um produto, ou de um termo de ajuste, ou de uma nova legislação, Claro, aproveite as oportunidades. Agora, então como é que eu começo a construir o meu próprio vale? Andando em ambientes intencionais de pessoas físicas e jurídicas que querem alcançar o que eu quero. É o básico. E aí eu vou descobrir ambientes de investidores, ambientes de venture capital, private equity, se esse for o meu objetivo. Eu vou descobrir ambientes de parceiros comerciais estratégicos que querem objetivos parecidos com os meus. Eu vou descobrir ambientes de colaboradores, seja um Z ou um baby boomer, que também possam viver a onda que eu quero viver. Né? Ou seja, construir o seu ecossistema, Jair, é a grande questão. E quando a gente fala em ecossistema, não tem como nós não falarmos em sistema. Processos, criação, vida, reinvenção, procriação, escalonamento. Está vendo? Tudo isso está dentro de ecossistema. O próprio planeta só se desenvolveu ao que é até hoje por causa disso. E alguns ecossistemas foram se extinguindo porque alguns desses pilares foi por água abaixo. O primeiro passo que uma empresa precisa fazer, de uma maneira muito guarda-chuva, muito lá em cima ainda, né, qual é o ecossistema que de fato eu estou inserido, e qual é o ecossistema que eu estou ajudando a desenvolver daqui para frente. Porque o passado eu não consigo mudar. O passado é só lembrança. Só consigo ressignificar. Mas o presente e o futuro, aí sim eu consigo influenciar. Que tal uma reflexão dentro das corporações, no sentido de para onde a gente quer caminhar, e a partir do momento que eu vou entender o próximo passo, qual é o ecossistema apropriado que eu preciso desenvolver para alcançar isso. Entre a década de 50 e 60, o próprio Vale do Silício teve-se influência pública ali, e teve uma definição, o que a gente queria daqui para frente. E teve um grupo que foi se direcionando para aquilo. Mudou muito, claro, porque aí se vão 70 anos dentro dessa jornada. Mas teve a intencionalidade, pelo menos um ponto em comum lá na frente. E cada um foi fazendo do seu jeitão, o jeitão do bicho, né? Cada um foi alinhando o seu trem dentro daquela ferrovia.
Então, você está batendo bastante em cima da concepção que eu preciso achar a minha tribo, eu preciso verificar pessoas do mesmo interesse. Então, quer dizer, se eu quero criar o Vale do Silício aqui, eu tenho que criar a comunidade que pense nesse mesmo modelo e aí se aproximar. Mas que, com relação aos demais que pensam os diferentes, também é minha obrigação de validar esse mercado e ver onde é que ele se adapta, porque todo o ecossistema vai funcionar quando eu conseguir colocar cada uma dessas pontas nos seus devidos lugares. Porque nem todo mundo vai ficar, seja por um efeito externo ou interno. Dinossauros dizem que foi por um efeito externo, veio, bam, acabou. Já outros foi por um efeito interno, ou seja, populações que acabaram se extinguindo, né? Se matando, se autoflagelando dentro desse processo. Empresa é o mesmo processo. Não adianta eu ficar iludido que a galera que está entrando no processo seletivo a partir de segunda-feira, eu vou conseguir aguentar todo mundo. Não. Mas que aqueles que eu identifique que são por um curto período de tempo, eu dê a experiência onde eu posso tirar o melhor para esse cara e também dar o melhor para ele naqueles 9 meses. Mas parte daqueles que ficariam 9 meses, outros vão ficando mais. Tem um que fica 1 ano e meio, o outro fica 3 anos, fulano já está agora aqui 5 anos com a gente. Você vai tirando também algumas preciosidades ali de dentro. Não quer dizer que aqueles saíram não eram preciosos, mas vão ser preciosos não aqui dentro. Escolheram para estar como preciosos, ou porque você os tirou, ou porque eles resolveram sair, mas vão ser preciosos se forem em outros ambientes. Até tem uma relação com isso, né, do retorno para a mesma empresa, que não existia no passado, saiu nunca mais. Isso. Hoje você tem até um retorno, saí, não gostei, voltei, mas voltei mais preparado com outras coisas. O cara fez merda, o cara teve uns BOs aqui dentro? Não. Qual é o problema de manter uma janela, uma porta aberta para ele voltar? Porque esse cara, ele vai chegar um momento, ele vai fazer os seus 30, 32, 35 anos. Vai começar a bater algumas crises de autenticidade, algumas crises de talento. Valores, né? Aos 40 ele tem outra crise, né, lá na faixa. E nós também passamos por dentro disso. E alguns talvez vão querer voltar para navegar com você, porque assim como a gente pensa nas gerações mais novas, você criticando, mas olha, né, como diz o paranaense, né, o PA de bosta, o gaúcho guri de bosta, né, com que a gente também era. Ou a gente era um Da Vinci, não. Né? Também a gente cometeu erros. Ou seja, só que a gente tinha medos. Era assim, imagina, caramba, se essa empresa de Itapema me demitir, meu Deus do céu, aqui, porque se você não nasceu numa empresa grande, né, Rodrigo? Se você veio de uma cidadezinha, se você não nasceu numa cidade grande, se você veio de uma cidade, um vilarejo, cidade pequena, existiam 1, 2, 3 indústrias na cidade para trabalhar. Queimou o filme numa, todo mundo se conhecia. Se não fosse aquele gestor que fofocava para o outro, era a véia da sua vizinha lá que falava mal ainda. E dedurava para sua mãe e ainda você se ferrava. Não é? Hoje não precisa. Por ter opções, eles olham para a empresa de uma maneira muito mais descartável, muito mais volátil. O que as empresas precisam aprender e até tomar vergonha na cara é no sentido de que não dá mais para a gente ver os colaboradores como nós trabalhamos em empresas que nos viam como posse. Porque como nós fomos educados ou trabalhamos dentro de empresas, assim era da mesma maneira como se agia lá na Revolução Industrial. Esse funcionário aqui é uma posse da empresa. Tanto é que se ele fosse fazer qualquer outra coisa, se ele tivesse um emprego fora, se ele tivesse mais 2 anos, capaz de eu demitir ele de qualquer coisa. Qualquer Z hoje em dia tem 2, 3 negócios fora. Vende bijuteria, vende isso, vende, né, dropship, tem negócio, é influenciador digital. A geração vai ter outras coisas. Por quê? Porque eles querem ter experiências distintas. Só que ele atendeu os teus objetivos e as tuas metas, não há problema nenhum. Só que vai chegar um momento nela que vai bater a água na bunda e vai ver que, opa, sua experiência não paga boleto. Grande parte gasta boleto, né? Ou seja, lhe faz ter um custo maior. E tem muitos que vão correr, outros vão continuar morando na casa dos pais. Porque é a geração onde mais está saindo tarde da casa dos pais. E o porquê também disso? É sim, porque hoje custa, apesar que tem acesso, né? Mas é mais difícil o cara comprar um apartamento, uma casa, ela vai. Mas muitos não querem ter aquele compromisso fixo de assim ficar. Porque eu vou comprar uma casa
E aí agora eu vou ter que ficar 35 anos no mesmo lugar. Às vezes eu estava palestrando e chegou uma senhora e falou assim, Dom Bosco, agora eu entendi. Por que eu quis dar, né, um apartamento pequeno que a gente tem para o meu filho e ele não aceitou. Ele me sugeriu, pô, mãe, tenta vender e talvez faça um negócio, não me dá o dinheiro, mas eu não quero ficar até os meus 80 anos, vou morrer aqui, né, nesse mesmo local como você ficou. Isso para mim não interessa. Ou seja, quando você percebe que essa geração pensa diferente, talvez até os benefícios que você dá na empresa são revisitados. Aquele plano, em vez de ser um automóvel no final do ano para o melhor comercial, uma viagem, isso aqui talvez seja... Maldivas hoje é a moda, né? Eu quero postar Maldivas e Islândia. Né? Viu, Dom Bosco? Eu tive uma palestra alguns anos atrás e falando da geração mínima, que é exatamente isso. Que na época dos 17 aos 25, se não me engano, né? Pega essa geração da Z, né? Y, transição da Y para Z, né? E que ele, assim, ele não quer saber mais de dinheiro na conta, ele não quer saber de carro, de apartamento, não quer saber de segurança nenhuma. Ele quer ganhar um bom salário, trabalhar o período das 8 às 18, né? É um bom salário, ir no barzinho, jogar uma conversa fora, falar da experiência do dia, etc e tal, e viajar para o Caribe, sei lá, para onde. Sabe do que o Z gosta muito? E eu acho isso muito bom, que a gente tinha que aprender com eles, porque a gente fez tudo o contrário no passado. E aí, quando você bate lá seus 40, 50, 60 anos, daí vem aquela cobrança mental, né, emocional. Por quê? Que a gente entrava antes que o chefe, queria sair depois que o chefe, se o chefe hoje, sexta-feira, fosse embora às 10 da noite, a gente saía 10 e 1, mas saía depois já vão mostrar trabalho. O Z, ele tem 2 pontos principais aqui. Um, ele quer as coisas muito transparentes. Não me inventa para o Z dizer que ele vai trabalhar até às 17h30 e dos 5 dias úteis da semana, 3 você pediu para ele ficar um pouco mais. Vai começar a ficar doido da cabeça. Porque ele já combinou com os colegas, pô, vamos no cinema, vamos isso, é experiência. Ele quer ir para casa, ficou olhar a rede social, quer vender outras coisas, quer olhar o Instagram. Dane-se, é a vida de cada um, o cara faz o que quiser. Mas ser transparente e o combinado não sai caro é fundamental para o Z. Esse é um ponto. Tá? Agora, tem um outro destaque dessa geração. O comprometimento é um dos pontos fracos. A gente sente bastante isso, né? Mas aí eu não concordo porque eu sou Z e como comprometimento se aquele empresário ou meu gestor não fez o acordado. Tá vendo aí? Aqui então ninguém tá certo. Aí a gente começa a somar o galão de combustível e o fósforo. Vai ser uma mistura explosiva. Então vamos começar arrumando por partes. O que está errado? É o comunicado? O combinado? Agora, se foi combinado, aí tem que assumir. Não quero assumir? Então, será que o nosso erro não é que está sendo aqui do gestor, talvez de área? Será que o nosso erro não está sendo desde o processo de contratação? Vamos voltar à seleção e recrutamento? Por quê? Tem um vídeo que viralizou até na web, né? Eu talvez estava numa palestra que eu falei isso, sobre a palestra lá sobre gerações, que eu falo, não dá mais num processo seletivo, o seu RH, ou seja, quem estiver fazendo, perguntar lá para um Z assim, Jair, o que você pensa aí da sua carreira e onde você quer estar daqui 5 anos? Se nem aquele RH hoje em dia, com a rotatividade do mercado, sabe onde vai estar, ele como é que vai pedir? Como um Z vai saber? E não é só o Z que fica 9 meses, mas a média hoje no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho, CAGED, a média, somando de Baby Boomer a Z, sabe quanto que é, Jair? Rodrigão? Eu acho que não passa 19,3 meses. 19? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Enquanto o Baby Boomer ele fica lá 100 meses numa empresa, ou 60 meses, sei lá, vai esse negócio fatiando cada vez mais para baixo. E vai piorar ainda mais, porque o volume de Z está entrando ainda mais em volume. Eu entrei nessa conversa totalmente desanimado, mas estou saindo até que feliz. A minha média até que está maior do que essa, eu achei que estava ruim, né? Então estou muito bem. Então assim, e aí que está. Olha o ouro aqui dentro do seu negócio, Jair. Dom Bosco me falou isso ali no podcast. Beleza. Detectei alguns pontos de melhoria e vi que eu tenho uma média, pelo menos melhor do que a do Ministério do Trabalho, né? Ok.
o que será que eu estou fazendo de bom? E como eu posso Porque potencializar isso? não existe empresa né? perfeita. O Rodrigo já viu o dado que eu já transmiti para ele numa palestra. Se pegar as empresas no Vale do Silício, grande parte, menos que 2 anos. As principais empresas do planeta de tecnologia também retêm menos de 2 anos. Tem alguns setores de grandes empresas que vocês conhecem e que hoje estão no Vale do Silício, que a rotatividade de alguns setores é de 4 ou 5 meses. E eu vivi esse ambiente lá, né? Não trabalhando no Vale, mas estando, morando no período lá. 4, 5 meses. Por que? Mas aí está explicado. Vale do Silício é porque um tira o engenheiro de software do outro, é uma briga de foice no escuro. O cara está no LinkedIn Sun Valley, ele vai para o Facebook. E depois ele volta para Palo Alto. E de Palo Alto ele vai para San José. E depois, é por causa disso também. Mas não só. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque também tem forte a própria questão geracional. Por quê? Mas as gerações, isso é um negócio que o mercado publicitário criou, comercial, não tem nenhuma definição científica que prova que existem gerações, é claro. Mas aqui o que a gente não pode negar é que existem sim fatias que foram formadas em ambientes sociais, econômicos, políticos e ambientais totalmente diferentes. O X reclama muito do Z, mas o X esquece que ele também tentou ser um grande revolucionário. O X foi a maior revolução cultural e musical. Lembra o Woodstock 69? Lembra Janis Joplin, Jimi Hendrix? O X tentou modificar, assim como foi uma época de criação de muitas legislações trabalhistas, para modificar os preceitos que vinham desde 1850, a Revolução Industrial na Inglaterra. Muita coisa era ainda resquício de lá ou de capitania hereditária, um coronelismo, né? Isso aqui é a minha posse e você também é minha posse. Mas é o seu CPF. O X também quis ser um revolucionário com relação a isso. O Z está querendo ser como o X, um revolucionário, só que do modo deles. Com as armas que eles têm para lutar. Eles não têm dinheiro, porque é começo de carreira. As coisas estão mais caras. Eles recebem menos hoje em dia, num padrão do que se recebia no passado. Eles têm alternativas para mudar. Para escolher de mudar de empresa. Eles têm informação que eles não fazem. E claro que eles vão pegar essas armas e vão dar em cima de você ali, e vão usar muito bem na sua cabeça. Assim como você, X, tentou usar na cabeça do Baby Boomer e da geração silenciosa, que é aquela anterior a Baby Boomer, que são os nascidos de 25 até 45, que pegaram silenciosa porque pegaram os grandes traumas, né, que foram 2 guerras mundiais, um intervalo ali entre elas, e pegaram a Grande Depressão de 29. Nossa, que papo bacana, né? A gente ficaria mais 2 horas conversando aqui com tranquilidade, sem intervalos, né? Mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas foi um papo maravilhoso. E estou indo para Floripa palestrar amanhã sobre isso. Faço Joinville e depois Florianópolis. Caramba, já quer deixar ali os locais ali, divulgar com o nosso público aí? Bacana, né? Em Florianópolis vai ser um grande evento da KLA, empresa referência no Brasil de fazer eventos já há mais de 2 décadas. Estarei lá com a família do Luiz Bagatini, que é o responsável pela KLA em Florianópolis, e vai ter a grande convenção deles de vendas. Eles têm uma grande convenção no Brasil de vendas no ano e uma grande convenção de líderes. Há 2 anos eu estava palestrando na convenção deles de liderança e amanhã eu subo no palco aí para quase encerrando o evento ali, o penúltimo do evento, para dar um show falando de como é que a nossa marca pessoal pode gerar negócios hoje em dia e como a nossa marca pessoal é inclusive importante para dentro das empresas, não só para reter o colaborador, mas para atrair quem está fora para trabalhar aqui. Perfeito, imperdível, né? Rodrigo, suas considerações finais. Dal Bosco. Jair, obrigado novamente aí, por nos ceder o local, né? Essa parceria tem sido gratificante, uma curva de aprendizado ímpar, né? Dal Bosco, como sempre, é a segunda vez que eu falo com o Dal Bosco, mas é a segunda vez que eu fico surpreendido com o nível de conhecimento, de transparência, de objetividade, né? Com uma argumentação técnica que é indiscutível. Foi uma hora de aprendizado, mais de uma hora de aprendizado, com toda certeza,
te agradeço e quero deixar o convite para você vir outra vez aqui. Pô, que bacana, fico honrado disso. Vou ter o maior prazer de publicar cortes aqui dessa entrevista, me sentir em casa. Obrigado, Jair, obrigado, Rodrigo. Para quem quiser acompanhar aí conteúdo, Instagram, @Ricardo Dal Bosco, Ricardo.dalbosco, LinkedIn Ricardo Dal Bosco, canal no YouTube Ricardo Dal Bosco, site, que é o maior blog hoje de conteúdos no Brasil sobre marca pessoal, ricardodalbosco.com. Bota no Google, bota na rede social, vai me encontrar. Então, quer dizer, os caminhos para soluções estão fáceis, né? Já passou todas as redes, ali é muito tranquilo. Acho que o nosso programa tem exatamente esse objetivo, né? Levar conhecimento, trazer essa nova geração que está à busca desse conhecimento, mas às vezes não tem os canais apropriados, às vezes se perdem aí com um Google comum ali, né? Vai para uns direcionamentos ali errôneos ali, e o objetivo do canal é justamente esse, né? A gente fazer essas transmissões, aproximar as pessoas. Foi realmente uma conversa muito prazerosa, agradeço muito aí ter essa conversa contigo, ter esse diálogo engrandecedor. Obrigado e espero com toda certeza novamente aqui para novas conversas. Obrigado, Jair. Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza e em frente dá para a gente criar aqui, estou com vocês aí, um episódio só por cada geração. Legal. Porque cada geração é uma escola. Se a gente pega a Beta que está começando agora, isso vai revolucionar o próprio mercado em vários aspectos, né? E algo já para o pessoal ir pensando, que aconteceu esse ano, entre ano passado e esse ano, primeira vez que a geração Alfa entra no mercado de trabalho. Os primeiros começaram a completar 14 anos, então estão entrando como menor aprendiz dentro das organizações. Jair, primeira vez, Rodrigo já sabe disso, estava na minha palestra, primeira vez na humanidade que temos 7 gerações convivendo ao mesmo tempo no planeta, que estão vivas, silenciosas, alguns estão vivos ainda, né? Morei inclusive num dos ambientes onde tem são 5 regiões com os maiores longevos no mundo, né? São chamadas Blue Zones, zonas azuis. Então temos ainda geração silenciosa, assim como Baby Boomers, X, Y, Z, Alpha e agora Beta. E pela primeira vez também na história temos 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo dentro da corporação. Faça depois a pesquisa aqui dentro. Talvez você encontre, algumas empresas têm 2 gerações, outras têm 3, muitas têm 5, porque Baby Boomer está ainda no mercado de trabalho, ainda mais nesse país que é cada vez mais difícil de aposentar, XY nem se fala, a grande massa, Z entrando cada vez mais com força, e Alpha acaba de entrar. Como que a gente se entende nessa torre de Babel? Precisarem saber, né? Quem está nos ouvindo, chama o Dal Bosco aí para sua convenção de empresas, ou então para implementar um treinamento, botar o pessoal na linha, criar processos para a gente fazer aquele ecossistema, porque tem potencial. Quem conseguir aproveitar a potencialidade de cada geração, porque fragilidade todos temos, empresa em termos de sustentabilidade futura orgânica, de mão de obra boa para trabalhar, vai sair na frente do mercado. Meus amigos, finalizamos assim então mais um podcast Papo Sem Fronteira com esse cara animal, né? Muito obrigado aos dois aí e ficamos até o nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos.